Dando continuidade ao 4º Seminário Nacional de Torcidas Organizadas, para apresentar a palestra cujo tema é Panorama Legal, Avanços, Polêmicas e Desafios das Torcidas Organizadas e do Poder Público, convidamos o Dr. Elvésio Eustáquio de Araújo, advogado da Dourado e Oliveira Advogados, especialista em direito desportivo e na relação entre torcidas organizadas e o poder público há mais de 10 anos. Boa tarde. Aquela frasinha que eu sempre falo, o melhor horário para, pior horário para quem assiste, e o melhor para quem fala é depois do almoço. Porque a gente fala, todo mundo dormindo, ninguém grava. Mas depois assiste o filme que está sendo gravado. Bom, gente, a missão aqui não é uma missão muito fácil, falar sobre panorama legal, sobre torcidas organizadas. Na verdade, o único aspecto da legalização de torcidas organizadas, o único aspecto na legalização do reconhecimento da torcida organizada, eu entendo que foi realmente a maior polêmica. Por quê? Vamos lá. O Estatuto do Torcedor, num trabalho feito em 2010, depois eu vou até contextualizar para vocês nas próximas transparências, houve o reconhecimento da torcida organizada, lá naquela comissão que instituiu a Lei 12.299 de 2010. À época, nós estávamos trabalhando para implementar políticas de prevenção da violência mas a favor do projeto da Copa do Mundo de 2014, onde se previa, à época, não estou dizendo que é o que acontece, que um dos grandes problemas que nós teríamos da violência estaria relacionado às torcidas organizadas. E naquela época tinha um histórico de violência muito latente. Tanto é que daquele relatório da Paz de 2006, feito pelo Klein, hoje no Ministério do Esporte, trouxe algumas informações muito preocupantes do comportamento das torcidas. E resolveu-se, de uma forma bastante peculiar, reconhecer as torcidas organizadas. Só que a forma com que esse reconhecimento foi feito foi de uma forma totalmente equivocada. E este reconhecimento, a partir de 2010, foi o maior problema que nós tivemos de relacionamento. Eu falo poder público e as torcidas organizadas. Por quê? Olha que interessante. Artigo 2A. Considera-se torcida organizada, para efeitos desta lei, a pessoa jurídica de direito privado existente de fato que se organize para o fim de torcer e apoiar a entidade prática desportiva de qualquer natureza ou modalidade. Perfeito. Caracteriza bastante, de fato ou de direito. O que significa isso? Que é uma instituição, ou seja, ela de direito precisaria do CNPJ e, de fato, aquele grupo de torcedores que se organizam para torcer para o seu time, independente de ter uma formação ou uma organização formal dentro das leis de organização das sociedades. Interessante que, porque eu estou tentando medir algumas palavras para a gente não ser injusto, vamos lá. A Federação Paulista de Futebol, ela apenas reconhece as torcidas organizadas de direito, não de fato, que é um erro. E, entre outras impropriedades muito interessantes que a gente está acompanhando no Brasil afora, alguns ministérios públicos exigem para reconhecimento das torcidas que essa torcida seja regularmente regularizada. É o caso que a gente teve recentemente em Sergipe, Pará, entre outras. E isso foi uma aberração. Por quê? Olha o que tem o seguinte, para que essa torcida seja reconhecida, tanto de fato como de direito, haveria necessidade de um cadastramento. A torcida deverá manter cadastro atualizado de seus associados ou membros. Isso é uma coisa muito interessante também. Esse cadastramento, na verdade, ele teve um objetivo muito claro. Eu reconheço a torcida organizada, eu crio um cadastro para fazer a relação da torcida e o torcedor para, lá no finalzinho, no artigo 39A e 39B, diz, a torcida organizada, olha que interessante, a torcida organizada que em evento esportivo promover tumulto, a torcida organizada não promove tumulto. Os membros promovem tumulto, mas a torcida não.
A torcida praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, o quê? Vamos lá. Será impedida, assim como seus associados ou membros, de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 3 anos. Ou seja, eu reconheço a torcida, exijo um cadastramento dela para quê? Para punir. E para dar uma responsabilidade civil objetiva, que é justamente o artigo 39B. E isso, apesar de ser, entre aspas, na época, aparentar ser sutil, não foi. Isso foi talvez o grande problema que afastou um pouco torcidas organizadas do poder público. Então nós tivemos uma dificuldade muito grande de 2009 até 2011, mais ou menos, dessa aproximação. Ou seja, nós tínhamos todo um aparato preparado, toda uma estrutura para trabalhar com as torcidas organizadas, mas a gente não conseguia chegar nas torcidas organizadas. Justamente por isso, as torcidas organizadas entendiam que este cadastramento seria utilizado, como foi, de uma forma até muito interessante, usado para penalização da torcida organizada e não dos membros. E isso foi um discurso que eu, na época, eu confesso a vocês, quando eu cheguei no Ministério, no final de 2006, início de 2007, também não tinha esta visão de que a torcida organizada é uma instituição. Ela não é capaz de fazer absolutamente nada. Quem faz são os seus membros. E os membros, até então, eu faço minha culpa, à época, também entendia que aquele grupo era um grande grupo patrocinador da violência que poderia realmente colocar em risco a nossa Copa do Mundo em 2014. E interessante que as primeiras punições em cima do artigo 39A, elas foram justamente para impedir que todos os torcedores, membros ou associados daquela torcida, independente de estar ou não cadastrados, porque as torcidas se negavam a fazer o cadastro. Ninguém é bobo, eu vou me cadastrar porque eu sei se eu vou ser penalizado, a própria lei me diz isso. Ou seja, para eu ser cadastro ou membro, isso tem que estar vinculado a alguém. E este vínculo, com certeza, seria o cadastro. O cadastro à época. E começaram algumas questões, ou seja, eu não podia mais impedir, porque isso não está no capítulo penal, ele está relacionado numa pena administrativa, impedir o direito do torcedor de frequentar por uma decisão administrativa. E até hoje não se tem a noção exata de quem é responsável por aplicar esse tipo de penalidade. Quem é o titular dessa penalidade? Ministério Público? A federação? Quem? Aí passou-se a não impedir os membros de entrar, mas cometeu uma injustiça muito grande, que é aquela injustiça de impedir que toda uma torcida, independente dos membros, fossem proibidas de frequentar um espetáculo esportivo na qual eles eram atores principais também. O futebol vive da marca do clube, do jogador e da torcida. Ou seja, é uma tríade aí. A torcida é extremamente importante no processo e ela estava sendo afastada por uma interpretação equivocada e um medo que foi criado por um histórico meio estranho à época. E o 39B, essa aí da responsabilidade civil objetiva, eu desafio alguém aqui me provar quando esse artigo foi usado. Você sabe que responsabilidade civil objetiva seria a reparação dos danos causados a terceiros, seria imputado à torcida organizada. Ou seja, quando quebra carro, quando destrói um patrimônio público ou um patrimônio de privado, a lei permitia que essa responsabilização fosse direta às torcidas organizadas. E as torcidas organizadas, de uma certa forma, começaram a afastar da gente, a partir de 2010. E vamos ao... Aí, só que nem tudo é perdido. Aí eu vou falar agora, a partir dali, quais foram os avanços. O primeiro foi porque essa distância permitiu ao poder público, com o apoio hoje, na época incondicional, da academia, e nós temos aqui, já foi redida uma homenagem para ela hoje de manhã, e eu faço a minha, porque eu comecei em 2006, eu tinha 2 relatórios, o relatório da paz e um livro da professora Heloísa. E eu não conhecia absolutamente nada.
Então, foi lendo o livro da professora Heloísa e conversando com ela umas reuniões a partir de 2008 que eu fui entender o contexto da torcida organizada como movimento social. Que até então a gente tinha uma visão de que a torcida organizada era um problema para o futebol. Isso, nós começamos, em 2009 e 2010, a criar esses seminários de torcidas organizadas. Os primeiros seminários, para quem participou, vai lembrar muito bem. Nós colocávamos as torcidas, não deixávamos ela falar, ficavam caladinhas lá na frente, a gente colocava comandante de polícia, um monte de gente para falar e falar assim, olha, se vocês brigarem, vocês vão ser presos. Se vocês brigarem, vocês podem perder. Então, era uma relação muito direta da intimidação. Isso foi feito em 2009. Em 2010, vocês lembram disso no evento de São Paulo, no evento no Rio de Janeiro? Como era estranho. Mas naqueles primeiros eventos também, as torcidas, quando chegavam a esses eventos, elas brigavam. Teve briga no corredor, na frente do elevador. Ou seja, a maioria dos membros que iam à reunião não se falavam, não se cumprimentavam. Era uma coisa muito típica. E o objetivo daquela época era, em 2010, era Copa do Mundo. Vamos tentar, de alguma forma, entender e prevenir contra ao grupo que poderia, de alguma forma, prejudicar a imagem do Brasil e do futebol. Só que, com esta aproximação, mesmo com um pouco de dificuldade, a professora Heloísa também apresentou para a gente algumas pessoas, entre elas o Frajola e o André. Foram as duas pessoas que os primeiros representantes de torcidas que eu conheci. E o Frajola numa coisa muito interessante. Eu conheci o Frajola em 2009. A gente estava fazendo um termo de ajustamento de conduta na Federação do Rio de Janeiro. E eu fui lá falar sobre o projeto de cadastramento de torcidas organizadas, porque o Ministério do Esporte não tinha a legalidade de fazer esse cadastramento, porque a lei imputava à própria torcida, a torcida organizada, a responsabilidade por esse cadastramento. E o Congresso Nacional, na verdade, lá a gente queria um cadastro nacional de torcedores, mas a gente não conseguiu fazer. Então, quando a gente chega lá, me apresenta um carequinha, baixinho, nervoso pra caramba, e a primeira coisa que ele me questionou, vem cá, vocês querem o quê com esse cadastro? Poxa, vocês sabem que a gente tem 32 mil torcedores cadastrados? Eu quero que é o seguinte, eu até cadastro, desde que vocês coloquem nesse termo de ajustamento de conduta, que vocês não vão usar o cadastro para fazer mailing. Como assim, pô? Fazer mailing? Eu sei bravo. Você lembra disso, né, Frajola? Fazer mailing? Ministério do Esporte vem aqui para cadastramento e ele acha que a gente vai querer ganhar dinheiro. Isso é estranho. Isso. Pô, não é possível. Aí nós vamos conversar mais interessante. Aí, quando chega em 2010, quando a gente começou a ter essa proximidade com o André e com o Frajola, ele começou a abrir um pouco esse contato com a gente, ainda um pouco, não muito próximo, porque eu acho que nem eles ainda tinham uma relação de, não é de confiança, mas uma relação de saber até onde a gente gostaria de ir. E a gente também queria entender até onde aquele grupo estava disposto a trabalhar conosco. E começamos a fazer, em 2011 ou 2013, mudar o foco das torcidas, dos seminários. Uma vez que, como o avanço foi o reconhecimento da violência como um problema social, isso não é um mérito do Ministério do Esporte, isso é muito mais um mérito acadêmico de tentar mostrar para a gente de que a gente estava agindo de uma forma completamente equivocada, em que o objetivo dessa integração social, a gente tentou mudar o foco do cadastramento. Porque a gente tentou buscar o seguinte, cadastrar é importante, porque se eu quero me aproximar do torcedor como cidadão, eu posso usar todas as políticas públicas que nós temos à disposição, os projetos públicos de integração social, e a gente oferece a esses torcedores. E, em contrapartida, eles vão trazer para a gente uma melhora de comportamento. E começamos a tentar dialogar nesse sentido. Foi aí que surgiu aquela comissão Manifesto pela Paz. E
E o Manifesto pela Paz foi também uma coisa muito interessante. A gente descobriu que as próprias torcidas organizadas tentavam fazer um movimento de união entre elas. Eu conheci a Sílvia através do Dr. Paulo Castilho, que me falou que existia um site chamado Torcidas Brasil, em que as torcidas organizadas estavam tentando se organizar. Aí a gente, a oportunidade. Então vamos, de alguma forma, buscar essas informações para tentar entender o que estava por trás dessa tentativa de organização, para ver se a gente consegue trazer a torcida para o nosso lado. E a gente começou a mudar, começou a enxergar a torcida organizada de uma forma completamente diferente. Isso é real, gente. Quando a gente começou a entender o que estava por trás daquele movimento, vai Sílvia, Frajola, aquele rapaz da Gaviões, aquele baixinho, não é Puguinha, não, o Minduim. A gente começou a entender, conversar com algumas pessoas e ter um diálogo muito mais próximo dessa integração. E a gente passou, uma vez que legalmente nós não tínhamos a competência de fazer esse cadastramento, mesmo porque o cadastramento começou realmente com um objetivo desvirtuado, trazer. Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu aproximar as torcidas ao cadastramento, de chegar ao ponto de uma mudança de ministro. Por exemplo, nós começamos o processo de prevenção da violência, começou, na verdade, do ministro Agnello. Do ministro Agnello foi para o ministro Orlando, foi quando eu entrei. Do ministro Orlando passou para o ministro Aldo. E a primeira coisa que ele falou, olha, gente, por que a gente está entrando nisso? Isso não é um problema do Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte tem que preocupar com o esporte e futebol. Então, isso é um problema de polícia, é um problema do Ministério da Justiça. Então, quem tem que cuidar desse cadastramento, quem tem que cuidar desse relacionamento é o Ministério da Justiça e não o Ministério do Esporte. Tivemos um rompimento ali muito grave, muito sério à época, mas a gente tentou, até internamente, para que a gente não fosse afastado do próprio Ministério do Esporte, a mudar o conceito. Vamos falar de integração social. Já que eu não posso falar de violência, falamos então de integração social, projetos sociais. E a gente chegou, eu até faço minha culpa também, a tentar... Viramos vendedor de ilusões à época. A gente começou a prometer muita coisa, mas a gente não conseguiu comprovar. A gente não conseguiu provar para vocês que nós estávamos, naquela época, falando a verdade. Falando a verdade, nós estávamos. Mas a gente também não tinha essa consciência de que aquilo que nós estávamos prometendo seria possível. Por quê? Porque a gente precisava de uma aproximação com vocês. E, em 2013, esse foco do cadastramento, quando chegou lá em 2013, no final de 2013, que a gente começou a tentar, a gente começou a conversar com o Frajola e teve um outro insight. Era muito difícil fazer essa reunião, essas reuniões, esses encontros de vocês, em nível nacional, porque não tinha representatividade. Então, o que a gente falou? Vamos quebrar. Vamos fazer um seminário no Nordeste, vamos quebrar esses seminários, vamos dividir, para que a gente pudesse entender um pouco mais as torcidas organizadas no contexto, na casa da torcida organizada. E fizemos o primeiro evento lá em Recife. Não sei para quem conhece, foi em 2011, 2012, foi 2011, onde nós fizemos o primeiro Seminário Nacional de Torcidas Organizadas no Nordeste. E ali a gente tomou muita pancada para o nosso reconhecimento, porque naquele encontro a gente descobriu tanto que nós estávamos errados. Foi muito interessante. Na reunião tinha um cara da Polícia Federal e um delegado da Polícia Civil. A gente está conversando, e eles pediram a palavra, fizeram algum questionamento com a gente conversou. E eles falaram, gente, vocês estão tentando fazer um trabalho de reconhecimento, de aproximação, por que vocês não chamaram a Polícia Civil? Por que nós nunca, os delegados, nunca fomos chamados para um evento de vocês? E a gente só pensava em Polícia Militar, Ministério Público e torcida organizada. A gente ainda nem conseguia entender, na realidade, quais eram os atores que faziam parte desse processo. A gente começou, então, a trabalhar regionalmente. Fomos para Goiás, tivemos ali
Eu me lembro de um torcedor de um time lá do Mato Grosso, mas ele falou muita verdade, mas bateu muito na gente. E, ao contrário do que ele imaginou, depois ele até passou um e-mail para mim, extremamente mal criado, mas eu dei a mão palmatória para ele. Porque quando a gente para depois, na primeira vez a gente lê um e-mail, fala, pô, esse cara não está com nada. Mas depois a gente começa a tentar entender o que está por trás do e-mail. Aí a gente vê, pô, esse cara realmente, ele está com razão. E aí a gente começou a entender que o problema não existia uma solução nacional. Não tem como dizer para vocês que o problema da violência é relacionado a seja ela qual for. A gente vai criar um arcabouço, ou criar um modelo, e que este modelo vai ser implementado no Brasil inteiro. Isso é falácia, isso é utopia. Aí a gente descobriu, gente, muito interessante esse encontro. Passamos a fazer as visitas, não só agora a uma região, como a um estado. Fomos a Mato Grosso, Amazonas, Pará, Paraná, eu fui sozinho ao Paraná, Goiás, Sergipe, entre outros estados. E ali a gente começou a entender que o problema é muito maior. Não era problema regional, era problema local. Então, a gente precisava de entender ainda muito mais. Mas a gente passou a perceber nesses últimos eventos, desde que a gente começou a falar sobre integração social, que a gente tirou o foco da violência e passou a colocar o foco na integração social. A gente começou a primeira vez, foi muito interessante, a gente chegou por um restaurante, tinha torcedores que até então não se cumprimentavam, estavam sentados numa mesa, almoçando juntos, se cumprimentando. Cara, ali para a gente foi uma vitória. Quando a gente começou a ver todo mundo sentado, mas ainda era assim, tinha um grupo de um lado, o outro grupo de outro, mas ali foi uma vitória. Ali a gente foi embora rindo para casa, porque a gente conseguiu fazer com que aqueles torcedores começassem a descobrir o porquê que eles estavam ali. Aquela conversa foi muito interessante, foi muito legal. E ali a gente falou, agora a gente achou o caminho. O caminho é da organização. E começamos a fazer um projeto, a incentivar, apesar de já existir uma intenção das torcidas organizadas em criar a Associação Nacional, só que eles não tinham este apoio institucional do poder público para poder realmente efetivar essa união de vocês. E a gente começou, nos últimos eventos, a patrocinar esses encontros, e esses encontros regionais. Até para uma nossa surpresa, em dezembro, no dia 12 de dezembro de 2014, a gente resolveu fazer um evento fechado para a torcida organizada. Vocês lembram? Não tinha ninguém de fora, a não ser o Fiorentini, mas não tinha não tinha polícia, a gente não convidou polícia, não convidou Ministério Público, não convidou ninguém. Era um evento de torcida organizada. Tanto na hora da minha fala, eu entreguei o microfone para vocês e falar, é vocês que têm que conversar. E forçar esse diálogo, para que vocês também falassem, para que vocês também se manifestassem. E, quando chegou ao final na sexta-feira, no final da tarde, a Silvia, o André Fragiola, me procura, sorridente, alegre no corredor, nasceu. Falei, nasceu o quê? Nasceu a associação. Então, essa evolução, ela é muito interessante. Ela é muito interessante, e eu digo que agora, como um avanço, é a criação da Anatorg. A Anatorg, eu digo, não é um filho de vocês, mas é um esforço conjunto de algumas pessoas ligadas à torcida organizada, de alguns líderes das torcidas organizadas e do Ministério do Esporte, que abraçou essa ideia depois de apanhar muito na cara, levar muito tapa na cara. E, mais uma vez, a gente fala do Felipe, fala da doutora Rosana, fala da professora Heloísa, que estava ensinando a gente a enxergar esse mundo de forma diferente, gente. E tirar esse foco da violência. Vamos acabar com esse estigma da violência. Tanto que nas minhas apresentações eu não falo de violência, porque não tem sentido falar de violência num ambiente onde eu quero falar da paz, eu quero buscar a paz, eu não tenho que enfatizar a violência. Tanto é que a gente tentou, de alguma forma, tirar a palavra combate, tirar a palavra violência do nosso
vocabulário. E a Anatorg, eu falei isso para vocês e digo embaixo. A Anatorg, ela talvez seja muito mais importante do que o reconhecimento social, o reconhecimento de que a violência é um problema social. Porque a Anatorg, ela tem que ser enxergada por vocês como um clube. Ou seja, vocês têm que ser torcedores da Anatorg, vestir a camisa da Anatorg, levantar a bandeira da Anatorg, porque o time da Anatorg está jogando por vocês. Isso é importante que vocês entendam isto. Não é Ministério do Esporte, não é Ministério da Justiça, não é polícia, não é Ministério Público. Não é ninguém que vai fazer com que vocês se unam a ponto de transformar, de criar essa mudança. São vocês mesmos. É a Anatorg. É essa associação. Por isso que eu acho que vocês precisam fortalecê-la a tal ponto de vestir a camisa da Anatorg, assim como vocês vestem a camisa da torcida de vocês e vestem a camisa do clube de vocês. Enxerguem isso como uma grande oportunidade que nasceu e precisa permanecer. Outra coisa é a CONSEG. Aí a CONSEG também eu acho que é um avanço. A reunião de ontem, para mim, foi uma coisa muito importante. Para quem viu a CONSEG, ela nasceu no Agnello, com uma ideia da professora, de novo a professora Heloísa. Foi uma ideia da professora Luísa a criação dessa comissão. E essa comissão ela foi criada no governo Agnello. No ministro Orlando, a gente parou a CONSEG. Ao finalzinho, a gente renasceu. Em 2009, nós renascemos a CONSEG e tentamos, de alguma forma, fazer com que ela retornasse. Porque o conceito por trás da CONSEG, que é a Comissão Nacional de Prevenção da Violência e Segurança nos Espetáculos Esportivos, ela é muito importante, ela é muito ampla. E ela é uma oportunidade onde todos aqueles atores que nós não conhecíamos, o Ministério do Esporte não conhecia, se reunir para discutir e debater. Só que eram as primeiras, me desculpe, era extremamente voltada para clubes e federações. Não tinha um único representante de torcedor nas primeiras CONSEG. Era um absurdo. Eu chegava a conversar com a professora Heloísa, e aí, só eu e a Heloísa, a gente tentando conversar, foi quando eu conheci o Felipe também. O Felipe apareceu substituindo a professora Heloísa numa reunião da CONSEG, e nem ele entendeu o que estava acontecendo ali. Nós tínhamos advogado de clube, federação, e o torcedor? Comissão da prevenção? Isso não é prevenção, isso é combate. Então, ali mudou. E a reunião agora, essas últimas reuniões da CONSEG, ela tem evoluído realmente para uma ideia de planejamento e construção de política pública a favor do torcedor. A única observação que eu faço é que ela ainda está muito umbilical, ela está muito voltada para o futebol. E a gente tem que dizer o seguinte, espetáculo esportivo não é só futebol. Então, a gente tem que expandir a CONSEG um pouco mais, além do futebol. Ela tem que atuar em outras frentes. E, vamos lá, rapidinho, que já estou terminando. O que não avançou? Por incrível que pareça o que não avançou foi justamente o reconhecimento da violência como um problema social. Por que eu falo que foi um grande avanço esse reconhecimento, mas também é uma coisa que estacionou. Reconheceu, mas não se fez nada até hoje. É real. Isso é real, gente. O Ministério tem um esforço isolado, mas parou por aí. O Ministério Público começou a comprar essa ideia com a gente. O Ministério da Justiça tem pouco mais de 1 ano, 2 anos que engajou nessa corrente com a gente, mas parou por aí. A gente reconheceu apenas. Não fez mais nada. A gente está tentando, há uma esperança muito grande de que esse negócio evolua. E existe agora, como foi apresentado para vocês, ideias realmente que começaram a nascer, como o projeto Torcida Cidadã, entre outros projetos que visam essa integração, esse reconhecimento de que a violência é um problema social e começar a tratar esse problema social como ele deve ser tratado. E não como a gente estava inicialmente tratando, pelo banimento. Então, a falta de coordenação entre órgãos públicos é interessante. Polícia não conversa com polícia, Ministério Público também, às vezes, não conversa com o Ministério Público.
Cara, as informações são todas desencontradas, falta integração, falta comunicação. Isso não evoluiu, continua do mesmo jeito. Falta de compromisso com o resultado. Gente, isso é real. Para quem sabe, existem vários projetos que iniciaram e foram interrompidos. Vários, eu não vou citar nenhum, porque para não... Mas os projetos começam, de repente eles interrompem, ou por um interesse político, ou por falta de preparo, ou falta de orçamento, não interessa, o projeto não continua, ele para, ele interrompe. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial, não é só prejudicial no relacionamento do poder público com as torcidas, não. Isso é prejudicial como um todo, o próprio governo. A gente não dá continuidade àquilo que a gente sabe que é bom, sabe que consegue fazer, mas por algum motivo se interrompe, para, morre. E isso gera descontinuidade de compromisso. Isso é ruim. A gente se compromete. Naquela primeira carta lá do negócio, a gente se comprometeu muito com vocês e não conseguiu cumprir. Vocês prometeram muito para a gente também e não conseguiram cumprir com a promessa. Então, isso é interessante, porque esse reconhecimento do problema social, apesar de ser um avanço pelo reconhecimento, ele precisa ser muito bem trabalhado. Ele precisa ser muito bem trabalhado, tem que ser enxergado pelo poder público que isso é uma realidade para que a gente possa mudar alguma coisa. Porque a gente não reconhecer que isso é um problema, nós não vamos trazer solução alguma, simplesmente vamos aumentar o problema. E não é parabenizar, torcedor, é fazer com que a Anatorg funcione. E não é parabenizar porque nós temos uma área hoje especializada nisso, é fazer com que essa área atue também. Isso é um desafio muito forte. A relação de torcedores com o clube não evolui absolutamente nada. Eu não estou falando em relação ao torcer. Eu estou falando em relação aos processos de segurança. Os clubes, até hoje, eu tenho 9 anos no Ministério do Esporte trabalhando dia e noite. Desculpa, estava trabalhando no Ministério do Esporte até hoje e não tinha ainda conseguido fazer com que um clube sentasse com uma torcida para conversar. Consegui fazer em Fortaleza que o presidente do Ceará, o presidente do Fortaleza, sentasse junto com as torcidas. E até um pequeno bate-boca lá, mas, inclusive, nem foi nem o Ministério que promoveu o encontro. Nós fomos convidados para aquele encontro. E foi a única vez em que eu vi que estava clube, federação e torcida junto para a gente sentar e discutir. E não é falta de convite, não. A gente convida os clubes, a gente convida as federações e eles não aparecem. E aqui uma coisa mais interessante. Faço registrar que o advogado do Santa Cruz está conosco aqui. Eu vim conversando com ele, é uma oportunidade interessante para sentar e conversar. E são esses movimentos que a gente precisa. Trazer a relação do clube, a proximidade do clube em cima desses processos de segurança para que eles possam sentir, como eles são de fato, parte do problema. E não ficar de fora olhando o Ministério Público como se isso fosse uma questão obrigatória, como a gente já ouviu falar. A gente vai tentar conversar, eles falam, não, segurança é um problema de Estado, eu não tenho que me meter com isso. Alto lá. Mas isso é real e precisa de uma mudança muito séria. E a relação com a Polícia Militar, eu deixei para o final, porque essa realmente evoluiu muito pouco. Evoluiu muito pouco. André, apesar dele estar dormindo, mas eu tenho certeza que você está me ouvindo, nós começamos um trabalho lá no Ministério da Justiça. Ele é um grande amigo, por isso que eu falo isso. A gente começou a fazer um trabalho agora de procedimentos, padronização de procedimentos de Polícia Militar. Ou seja, uma grande reclamação de vocês é que a Polícia Militar do Rio Grande do Sul não age da mesma forma como a Polícia Militar de Pernambuco, que não age da mesma forma como a Polícia do Pará, que não age como nenhuma polícia tem uma forma de atuar. Elogiam-se bastante o procedimento da Polícia do Rio de Janeiro, de alguma forma, algumas polícias trabalham. Eu não estou dizendo que a polícia trabalha certo ou que trabalha errado. Eu estou dizendo que elas trabalham diferente, e isso confunde o espetáculo como um todo. Não dá para a gente chega lá, no Rio Grande do Sul pode entrar bandeira, aí o pessoal leva a bandeira. Aí vai para o Nordeste, não pode levar a bandeira, porque ou seja, para cada local, para cada estádio que eu vou, tem uma forma diferente de agir. E isso não é salutar, isso não é legal. Isso é prejudicial. Inclusive, isso, para mim, é um foco de quebra de segurança. E isso tem que ser mudado. E uma forma, nós, Ministério do Esporte, a gente já tentou
implementar, a gente ser esse canal de informação para que a gente conseguisse fazer com que a gente pudesse publicar no site quais são os procedimentos de segurança adotados em cada um dos estados, em cada uma dessas cidades, para que a gente pudesse, inclusive, fazer com que esse deslocamento ele fosse menos massificante, menos ruim. Essa relação de chegar lá. Uma coisa interessante também, quando eu cheguei no Maranhão, uma vez a gente foi para uma mediação de conflito, nós fomos conhecer o estádio. Quando nós chegamos lá no estádio, tinha uma torcida do Avaí chegando. E a torcida do Avaí foi comprar ingresso e não tinha o ingresso para a torcida visitante. Nós fomos conversar com o comandante da polícia. Ei, que negócio não tem torcida? Falei, aqui quem manda sou eu. Não tem torcida visitante. Ninguém me falou, não vai ter torcida visitante. Espera aí, doutor. Como não tem torcida visitante? Tem que ter torcida visitante. Onde é que eles vão? Eles compram ingressos de qualquer um. Aí falaram, qual é o setor que vocês compraram? Eles compraram ingresso num setor, quando a gente foi ver, sabe qual era o setor? Onde estava a torcida do time adversário. E eram torcidas, apesar de não serem rivais a ponto de... Mas como? Como eu vou vender? A gente interviu. A gente foi lá, conversou com ele. Peraí, não, vou lá no Ministério Público, vou reclamar. Não tem condições. Aí ele conseguiu e falou, ok, tudo bem, vocês venceram, vou colocar vocês naquela área. E colocou na área mais cara do estádio. O ingresso que era R$60, não me engano, foi para uma área de ingresso de 240. Aí eu tentei brigar, e os caras lá da torcida, não precisa, deixa, a gente vai para lá mesmo, não tem problema. Ou seja, para você ver que essas diferenças são muito importantes e que isso acontece. Vamos lá. Desafios. Para mim, o maior desafio é o cadastramento. Eu retorno ao cadastramento. Eu não preciso falar mais, porque já foi dito aqui. O cadastramento ele é muito mais benéfico do que prejudicial a vocês. Eu era a favor do cadastramento num contexto negativo, policial. Mudei para o cadastramento num contexto social. E eu te digo, mudei de novo, que o cadastramento agora é uma forma de profissionalização das torcidas. Vocês têm que se cadastrar, sim. Eu acho que é importante vocês se cadastrarem, mesmo porque o cadastramento de vocês é uma forma legítima de vocês se defenderem da falta de organização do poder público. É real. Vocês não veem isso porque vocês não querem. Mas enquanto vocês forem relutantes ao cadastramento, vocês vão ter essa dificuldade de relacionamento com o Ministério Público e vão ter essa dificuldade de relacionamento com a polícia. A organização, a força da união e transparência das ações. Isso é importante também. E quem vai fazer esse papel para vocês é a Anatorg. Nós tentamos criar as comissões estaduais das torcidas. A gente chegou a tentar falar isso com alguns estados. Conseguimos fazer alguma coisa no Manaus, mas não sei se deu continuidade, no Mato Grosso, não sei se deu continuidade. Então, essas comissões, que ainda não existia na Anatorg, seriam um elo para que nós pudéssemos também ter um diálogo com todas as torcidas, porque nós não tínhamos acesso a todas as torcidas. Nós tínhamos acesso a algumas pessoas de algumas torcidas. Apesar de que eu conheço aqui quase todo mundo que está nesse auditório aqui, quase todo mundo. Então, muitas dessas torcidas eu fui à sede. Algumas eu fui à sede, a gente secou, tomamos cerveja junto, batemos muito papo junto. Mas isso não é transparência. Transparência é vocês mostrarem a cara como associação, mostrar a cara como torcida, mostrar a cara como organização. E, para isso, vocês precisam de entender isso como um desafio e encarar isso, porque se vocês mostrarem a cara nessa forma de transparência, vocês vão ganhar a opinião pública, que ainda falta, é um caminho a ser perseguido. E a profissionalização. Vocês não sabem o poder da marca de vocês. Gente, eu estou falando, eu vou a algumas torcidas, o poder é muito grande. Vocês têm uma coisa na mão, porque é real, gente, é real. Se a gente conseguir, se vocês conseguirem se organizar a ponto de mostrar essa união, mostrar essa transparência, vocês têm uma fonte não é só fonte de renda, não, mas é uma fonte de apoio ao próprio clube. Eu já fui procurado, recentemente, eu saí do Ministério, recentemente, e fui procurado por algumas empresas de porte médio a porte grande. Sabe o que eles perguntam? Elvésio, o que você entende por torcida patrocinada? Sabe o que é isso? Tem gente interessada em patrocinar torcida. Por quê? Porque sabe o valor da marca torcida, sabe da importância da torcida. Penso que seja de bebida, eu sou contra a bebida no estádio, literalmente, mas
Já riu, né? Mas, para vocês entenderem, o tanto... Aí eu ainda brinquei com ele. Pô, por que vocês não procuram uma determinada... Por que vocês não procuram a torcida organizada? Não, a torcida organizada não, porque a torcida organizada ela pode prejudicar a marca. Engano de vocês. Vamos sentar e vamos conversar. E a gente marcou, a gente ainda vai conversar com eles. Para vocês terem uma ideia, que não é só a união, não. O que vocês fazem tem um valor agregado muito grande e pode ser benéfico ao clube. E a maioria dos clubes ainda não enxergou isso. E tem que enxergar. Porque o clube entende que a torcida rivaliza, não paga, usa o símbolo do clube, não paga, aquela conversa. Gente, assim como a gente está dialogando poder público e torcida, precisa desse estreitamento, esse diálogo, inclusive esse diálogo comercial, sem a prostituição, sem aquele relacionamento incestuoso que a gente combateu lá em 2009, 2008, mas um relacionamento em que vocês possam tentar trocar essa informação com o clube de vocês, porque os dois lados vão sair ganhando. Não é só em combate, não é só em prevenção da violência, não. É da sustentação em todos os sentidos. É a sustentação, eu vou dizer, do negócio chamado torcida organizada. Outra coisa, vamos lá. Os desafios do poder público, já estou terminando. Reconhecimento da... Olha de novo aqui. O maior desafio é que esse reconhecimento que está sendo dado aqui, esses compromissos que estão sendo dados aqui, que foram dados nas outras reuniões, inclusive por mim, possa ter compromisso e envolvimento das entidades, mas em todos os setores, não pode parar no Ministério do Esporte, não. A gente tem que ir no Ministério do Esporte, na educação, cultura, juventude e todos os outros, e que direto ou indiretamente influenciam ou vivem do resultado do trabalho de vocês, inclusive político. É só uma forma de se estabelecer os limites desse acordo, deste compromisso. Legislação, atuar junto ao Congresso Nacional, gente. Eu tinha uma apresentação mostrando as aberrações que o Congresso Nacional está tentando fazer em relação às torcidas organizadas. É uma coisa assustadora. Vocês não têm noção. Estão querendo cadastrar a obrigatoriedade da biometria, querem a lei, aquela 39, responsabilidade objetiva, não ser só no raio dos 5 quilômetros, mas todo e qualquer lugar, na sede. Olha, há necessidade. Inclusive esse grupo, acho que vocês devem procurar esse grupo que foi criado pelo Congresso Nacional, que para revisão da legislação esportiva, lá com o Renan Calheiros, e conversar, porque há uma intenção da junção da Lei Pelé, que é a Lei Geral do Esporte, com o Estatuto do Torcedor, ver se é necessário criar uma única lei. E está na hora de vocês tentarem observar ter essa oportunidade de dialogar em cima dos direitos que são inerentes a vocês como torcedores, não como consumidores. Eu não entendo e não consigo entender que o Estatuto do Torcedor é consumerista, está ligado ao Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que não tem nada a ver. Há uma relação de consumo, mas ela sim, o Estatuto do Torcedor, não tem absolutamente nada a ver com o direito do consumidor, tem a ver sim com a lei de com o direito desportivo. E é isso que tem que ser batalhado para que aquela comissão lá no Congresso Nacional entenda isso e traga isso de uma vez por todas para dentro da legislação desportiva, porque não tem muito sentido eu falar das entidades de prática e desportiva, falar do atleta e não falar do torcedor. Não tem lógica. Então essa pirâmide aí está sem base. Então, precisa trazer, sim, o torcedor para dentro, porque ele é parte legítima dessa relação e precisa estar contemplado, sim, no direito desportivo. Porque eu quero ver um clube dar continuidade sem a participação do torcedor. Não estou falando de torcedor organizada, não. Estou falando de torcedor de geral. Então, ela tem que ser trazida, tirar de dentro dessa relação de consumo e trazer ela para dentro da legislação desportiva. E aí a continuidade das ações e políticas públicas. Eu não preciso falar nada mais que isso. Houve, sim, um rompimento. Há, sim, um rompimento sempre. Eu não estou dizendo que o processo... Mas há um problema de continuidade.
Esse problema de continuidade muitas vezes está relacionado ao orçamento. E tem que tirar esse estigma de que uma política pública construída sobre a égide de um ministro ou de um governo não pode dar continuidade no outro governo, no outro ministro. Gente, isso é política pública, isso não é política pessoal. Então, já houve alguns rompimentos. Não estou dizendo que houve um rompimento na atual gestão, eu já falei para vocês, desde que o ministro Jorge Hilton assumiu, nós evoluímos em relação a esse conceito. Nos primeiros dois meses, até que não. Nos primeiros 2 meses também estava aquela vínculo ainda, entender as torcidas organizadas como uma extensão dos hooligans, bem daquele relatório da Comissão de Paz. Tratar as torcidas, mas aí eles entenderam que não tem nada a ver e começaram realmente a fazer uma política de aproximação, e algumas políticas são muito interessantes. Só espero que elas não parem, que seja continuado. E continuando, seja lá, quando o ministro Jorge Hilton sair, seja de alguma forma dado continuidade para que vocês cobrem, para que o próximo ministro, se vier, tomara que continue a vida toda. Mas se não continuar, seja lá quem vier depois, não pode parar, gente. Não pode parar. Não é porque muda o nome de um projeto que esse projeto tem que parar. Ele tem que ser dado continuidade. E alguns projetos que foram mostrados, que vão ser implementados, eu já li alguns deles, participei da construção de alguns deles, são muito interessantes. São muito interessantes e eu acho que tem um objetivo legal. Mesmo porque a CONSEG já está, de alguma forma, se estruturando de não depender 100% do Ministério do Esporte, criar política pública muito mais ampla, e é importante que vocês, como a Anatorg, continuo dizendo, é muito difícil sentar com cada um dos líderes, com cada uma das torcidas, mas é muito mais fácil sentar com uma organização que representa vocês, para que vocês insiram e possam continuar dando andamento e cobrança em cima de tudo isso que a gente está prometendo e que, por alguma razão ou não, a gente não consegue cumprir. Vamos lá, eu acho que já está acabando. Acabou. É isso que eu queria falar para vocês. E só uma coisa importante. Gente, olhem, assim, importantíssimo, vocês olhem aqui a diversidade de pessoas, de torcidas que estão aqui dentro. Nós estamos num clima de paz, um clima de harmonia. Por incrível que pareça, está todo mundo prestando bastante atenção, que isso é muito legal. Nós temos aqui representantes do Ministério Público, nós temos um representante aqui de uma associação, associação? Uma organização do combate ao racismo, ou seja, de política para o racismo, que tem tudo a ver com a gente. Está na hora da gente olhar e ver assim, por que eu estou sentado do lado dessas pessoas? Por que essas pessoas estão aqui dentro? Porque a gente tem um objetivo comum, a sobrevivência social. Ou seja, a gente quer continuar no contexto social, fazendo aquilo que a gente gosta, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Então, isso é respeito. Isso é prazeroso. Então, que essa relação aqui, olha, de atenção, de orgulho, de respeito, a gente leve isso, como já falei, para o estado da gente, para a torcida da gente, replique isso. Converse, fale, senta com os membros da torcida de vocês, explique tudo que vocês ouviram, tudo que vocês podem e o que a gente pretende fazer, o que vocês podem fazer, o que a Anatorg pode fazer. Vendam essa ideia. Vendam essa ideia, porque só assim a gente sobrevive. E eu falo a gente sobrevive porque, olha aqui, eu estou vestindo o boné, eu estou colocando o boné da Anatorg na cabeça, porque eu vi ela nascer. E eu acredito muito nela e acredito muito em vocês e acredito também muito nessa equipe que vai continuar no Ministério do Esporte, que sim, são capazes de fazer, desde que a gente se una, a gente dê as mãos e a gente fala o seguinte, vamos acabar com o orgulho, vamos acabar com as diferenças e vamos começar a trabalhar juntos. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.